Bom dia, a gente já está no ar? Bom dia a todos e todos. Bom dia, que bom estar com vocês aqui. Estamos iniciando, então, a nossa 11ª edição do PIN Debate, que hoje tem como tema criança como prioridade nos planos de governo municipais. É uma estratégia, então, alinhada à campanha da Rede Nacional pela Primeira Infância, Criança é Prioridade. E hoje, então, a gente vai ter dois convidados muito especiais para conversar com a gente sobre essa campanha e sobre por que é tão importante a criança, a primeira infância, ser uma prioridade nos planos dos candidatos e das candidatas às prefeituras municipais nessas eleições. Eu sou a Carolina Drighi, eu sou servidora pública e eu trabalho na equipe estadual do Primeira Infância Melhor, aqui no estado. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos pretos, compridos, e atrás de mim tem uma parede azul escura, com alguns quadros e uma planta. Ao meu lado está a Alessandra Goulart. Tudo bem, Alessandra? Bom dia. A Alessandra vai fazer a tradução da nossa conversa para Libras. Essa audiodescrição que eu fiz, assim como a tradução para Libras, ela é uma estratégia que a gente tem adotado para poder incluir todos os públicos. Além disso, para quem está assistindo no YouTube e no Facebook, vocês têm a possibilidade de acionar a legendagem automática, que também ajuda, né, a compreensão das nossas falas. Vou dar uma espiadinha aqui no Facebook para ver quem é que está entrando, quem é que está comentando aí. O pessoal que está nos bastidores também está monitorando os comentários. Hoje, em especial, a gente está sendo transmitido pelos canais do Primeira Infância Melhor, no site, no Facebook e no YouTube, mas também pelas redes da Rede Nacional Primeira Infância e pela rede da ANDI Comunicação e Direitos. Eu agradeço muito a parceria com a ANDI e com a Rede Nacional Primeira Infância pela transmissão dessa webinar. É uma parceria bem importante. Pessoal que está chegando aí para o nosso encontro, se apresentem no chat, falem de onde vocês são, se são equipe do PIN, se são equipe do Primeira Infância, do Programa Criança Feliz, se são parceiros da nossa Rede Nacional Primeira Infância, se tem candidatos nos assistindo, os assessores dos candidatos, se apresentem aí no chat, mandem seus comentários, as suas perguntas, que ao final do debate a gente vai ter um momento, então, de diálogo a partir do que vocês forem nos trazendo nos comentários. Falar um pouquinho do PIN Debate, para quem está chegando pela primeira vez aqui conosco. Nós estamos na 11ª edição. O PIN Debate é uma estratégia que nós adotamos durante o período de pandemia para dialogar com as nossas equipes e com os nossos parceiros, para sensibilizar e para multiplicar conhecimentos e experiências sobre a primeira infância. Ele ocorre quinzenalmente, sempre nas quartas-feiras, entre 10 horas e 11h30 da manhã, nos canais do PIN, então, no site, Facebook e YouTube. Hoje, né, então, a gente fez uma escolha, a gente está em pleno período eleitoral, né, estamos conhecendo as propostas dos candidatos e candidatas às prefeituras municipais, estamos escolhendo em quem nós vamos votar. Então, a gente fez uma escolha dessa webinar, falar sobre a importância da primeira infância nos planos de governo. Para conduzir esse diálogo, eu gostaria de chamar, então, dois convidados muito especiais. Mário vai colocar os nossos convidados em tela agora. Nosso primeiro convidado é o Vital Didonê, um amigo muito querido, um militante na luta pelos direitos da criança e da primeira infância, uma inspiração e uma referência nacional para todos nós. Eu agradeço muito pela tua disponibilidade para estar conosco hoje, Vital. Vital, ele é mestre em educação pela UNB, pela Universidade de Brasília. Ele é membro fundador da Rede Nacional Primeira Infância e também assessor da Secretaria Executiva da Rede no Governo Federal e no Congresso Nacional. Eu te convido, então, Vital, para fazer a tua audiodescrição, dar as boas-vindas e se apresentar para a gente. Obrigado, Carol, pelo convite. Agradeço muito o PIN de me colocar na roda desse 11º debate do PIN. Parabéns por essa iniciativa desses debates durante esse período da pandemia, e eu espero que, passada a pandemia, que também deve ser rápida, vocês continuem. Então, o meu nome é Vital Didonê, como a Carol disse, eu moro em Brasília, e estou aqui no meu escritório, vocês veem que
tem ao fundo uma biblioteca, porque eu não tenho outro espaço mais adequado de silêncio para conversar com vocês. Eu sou branco, mas nem tanto, tenho cabelos grisalhos que não são pintados, mas se deve à idade, portanto, vocês já sabem que eu já tenho uma longa carreira de trabalho pela primeira infância, uso óculos e estou aqui disponível para conversar com vocês. Obrigada, Vital. Aproveito, então, também para apresentar a nossa colega querida, uma colega de caminhada, né, de muito tempo, Jussara Vendrúsculo. A Jussara é uma parceira, né, na defesa dos direitos da criança aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Jussara, ela coordena a política da criança na Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e também é conselheira do nosso Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada, Jussara, também por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Eu que agradeço primeiramente o convite e estou imensamente honrada em dividir essa tela com vocês, contigo, Carol, com o professor Vital, né? Imensamente grata e estar nesse momento. Eu uso óculos, sou uma pessoa morena, nem tanto, mas mais morena. Ao meu fundo tem uma cortina bege. Eu estou falando hoje da casa de minha mãe, da sala de minha mãe. Muito feliz também por estar aqui na minha cidade natal, Frederico Westphalen, e poder compartilhar com todos, né, todo o Brasil, né, através da Rede Unida, através do PIN, através da ANDI. Imensamente grata por esse momento e por poder partilhar todo o conhecimento, né, do nosso doutor, professor Vital. Então, desejo para todos um bom trabalho para a gente hoje aqui. Obrigada, Jussara. Então, nós quatro vamos conduzir esse diálogo. Eu vou aproveitar para fazer a audiodescrição da Alessandra, que eu acabei não fazendo. A Alessandra também está na casa dela, assim como eu. Atrás da Alessandra tem uma parede branca. A Alessandra é uma mulher de cabelos longos, escuros, uma mulher branca e está de camiseta preta. Tá bem? Então, gente, para quem ainda está chegando, hoje a gente tem pessoas de fora do nosso estado. Vou falar um pouquinho sobre quem nós somos, né? Quem está promovendo esse webinar, então, é o Primeira Infância Melhor. Nós somos uma política pública que se desenvolve aqui no Rio Grande do Sul desde 2003. Hoje a gente está presente, Vital, em 235 municípios. Isso é quase 50% do nosso estado. E o nosso objetivo é, articulado, logicamente, a outras políticas, orientar as famílias, apoiar essas famílias, fortalecendo as suas competências e promovendo a sua inclusão social, para que as crianças tenham a oportunidade, então, de crescer num ambiente amoroso, afetivo, com estímulos e com cuidados adequados. Essa webinar, então, ela está sendo promovida em função da gente ter, do Primeira Infância Melhor, ser o articulador da campanha Criança é a Prioridade, que é promovido pela Rede Nacional Primeira Infância. Essa é a terceira vez que a rede promove essa campanha, né, Vital? E ela tem como um grande objetivo que é convocar os candidatos e candidatas às prefeituras municipais a se comprometerem com os direitos das crianças na primeira infância através da assinatura de um termo de compromisso. A gente vai poder falar mais sobre isso ao longo da nossa webinar. Como eu disse para vocês, né, essa é uma campanha promovida pela Rede Nacional. A Rede Nacional Primeira Infância, ela é uma articulação nacional com mais de 260 entidades que participam. Todas essas entidades, elas trabalham em defesa dos direitos da criança na primeira infância. E aqui no Rio Grande do Sul nós somos membro da rede, né? E nós ficamos, então, como responsáveis por fazer essa mobilização. Logicamente, se articulando a outras entidades que também trabalham com a primeira infância aqui no estado, especialmente com a Zelo Consultoria, que também tem nos ajudado bastante. É importante a gente enfatizar que esse é um movimento apartidário, né, Jussara e Vital? Então, todos os candidatos, todos os partidos estão sendo mobilizados da mesma forma. E, nesse sentido, a gente convida para que quem está nos escutando também participe dessa mobilização, também contate os candidatos dos seus municípios, dialogue com eles, apresente a campanha, incentive-os a assinarem esse termo de compromisso. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre como é que se adere a essa campanha. O Mário já colocou aí o site para a gente. Então, as pessoas que tiverem interesse, entrem no site, conheçam como é que se processa essa campanha.
todos os candidatos e candidatas que assinarem esse termo de compromisso vão ter a sua fotografia, o seu nome divulgado nas redes da campanha, vão receber um selo, né, dizendo que ele é, então, comprometido com a questão da primeira infância. Bom, eu acho que eu encerro aqui os meus recados e convido com muita alegria o Vital para fazer a sua fala para a gente. Aproveitem bastante, essa é uma grande oportunidade, né, Jussara? A gente está muito animado para escutar o Vital. Um abraço, Vital, boa fala. Obrigado, Carol, e mais uma vez um abraço a cada uma de vocês que está nos acompanhando neste 11º debate do PIN, sobre um tema importantíssimo, como a Carol disse, essa disseminação da ideia da primeira infância como prioridade nas agendas públicas, nos planos de governo, e agora planos de governo municipais. Essa grande ideia, ela tem que ser levada para frente. Vocês são atuantes, vocês estão com essa bandeira, eu diria bandeira, uma causa, uma razão, uma justificativa, um grande motivo, né? Então, tanto é causa racional, quanto é motivo emocional, afetivo, né? No âmbito também do coração e do sentimento. Então, a gente atua nessa área por convicção, por clareza de pensamento, mas também por compromisso ético e político com as crianças. Eu quero também saudar, além de todos os nossos queridos amigos e amigas do Rio Grande do Sul, que atuam nos programas de primeira infância, nos municípios, no governo estadual. Também quero saudar pessoas de outros estados, que eu sei que estão assistindo, em especial estou vendo o Dijan, lá do Piauí, grande amigo Dijan, você que é criador da rede estadual Primeira Infância no Piauí, pode nos inspirar aqui no Rio Grande do Sul para a nossa rede estadual, que também está em gestação para se surgir, de repente nascer. E quero saudar a Liese, que eu acho que deve estar no Rio de Janeiro, que vocês conhecem muito, porque ela trabalhou no PIN, e outras quantidades de pessoas que também nos acompanham. Como eu disse, vocês atuam numa causa muito, muito séria e muito importante, que é a da primeira infância, que é da criança. Uma escritora americana e também especialista na área do desenvolvimento infantil, da educação infantil, chamada Ellen Bee, diz que o século XX era o século da criança. Quando eu ouvi essa frase, eu comecei a pensar no que significava isso num contexto de um século que teve 2 guerras mundiais, que teve muitas guerras étnicas. Vocês lembram de Kosovo, dizendo extermínio em Armênia? Vocês lembram dos conflitos generalizados na África, na Ásia? E as migrações, a fuga da Ásia para entrando na Europa, os problemas ecológicos do século XX, a ponto de começar a pensar que a Terra não se sustentaria, ou não seria possível a vida humana sobre o planeta Terra, porque os seres humanos estavam destruindo a natureza. Então, esse é o século da criança, ou é o século das guerras, o século do ódio, o século das divisões, o século do individualismo, do consumismo? Esse é o século da criança? É o século da criança. E o século XXI é o século da primeira infância. Então, a gente podia fazer um pequeno histórico para mostrar como criança passou a ser um tema mundial, passou a ser um assunto de interesse não só dos especialistas da saúde, da psicologia, da assistência social, da educação infantil, passou a ser interesse, sabe de quem? Da ONU, dos países, dos chefes de Estado. Houve tantos encontros mundiais, tanto promovidos pela ONU, quanto pelo Unicef, quanto pela Unesco e outros organismos, especificamente para tratar criança pequena. E esse tema foi surgindo, assim, como se a gente pegasse, vamos chamar assim, uma sementinha de feijão que a gente bota lá quando faz a brincadeira com as crianças, uma experiência, né, de germinação, e deixa a sementinha lá no algodão molhado, no escuro, e de repente ele
cresce com a velocidade, né? Então, assim cresceu o pensamento, a ideia sobre a criança. Claro que isso vem desde do século XVIII, do século XIX principalmente, tem uma grande... um séquito muito grande de pessoas que se dedicaram a promover os direitos da criança. Isso foi se construindo, mas para assumir um lugar no mundo de hoje de destaque, a primeira infância, de ser a primeira conferência de cúpula da ONU, foi sobre a criança. Para chegar a isso, né, teve, claro, uma construção, mas ela, tão pequenininha que é a criança, passou-se a figura de destaque no mundo. E eu atribuo, eu explico um pouco isso com a frase do Victor Hugo, que é um escritor francês, né? Ele diz assim: nada é mais forte do que uma ideia que chega no momento certo. E a ideia que chegou no momento certo é criança, infância e direitos da infância. Essa ideia forte. E ela chegou no momento em que a gente estava precisando de reencontrar a humanidade com a sua origem, com a sua fonte. Porque se tem tantas guerras, se tem tanto ódio, tantas divisões, tanto conflito, tanto individualismo, a humanidade está doente. Se a humanidade não consegue dar sustentabilidade para o nosso planeta, é porque tem alguma coisa quebrada dentro do conceito de ser humano. É como se nós fôssemos fragmentos de uma sociedade. E aí, quem é que reconstrói? A criança. Uma vez eu li uma história, eu acho que vocês conhecem, que um pai convidou um menino, o filho dele, para fazer um passeio de trem. E o pai levou jornais, livros para ler, para se distrair, porque o percurso ia ser bastante longo. E levou uns brinquedinhos para o menino brincar também. Mas lá pela santa, o menino já estava cansado de brincar com aqueles brinquedinhos e começou a perturbar o pai, olhar o jornal, puxar para cá, puxar lá. E o pai disse: bom, então vou ter que inventar uma outra brincadeira para ele, uma outra coisa. Ele pegou uma página do jornal que tinha o mapa mundi. E o que ele fez? Picotou aquela folha da revista, aliás, não era um jornal, né? Tinha um mapa mundi, e deu para o menino: eu quero que você monte esse quebra-cabeça, você monte o mundo. E o pai se virou para o outro lado e continuou lendo. Mas não passaram poucos minutos, o menino disse: pai, está pronto. Como? Tão rápido? Como é que você sabe? Países que você não conhece, como é que você juntou direitinho? Pai, é que do outro lado tem o rosto de uma criança. Eu me guiei pelo rosto da criança e, quando virei, o mapa mundi estava montado. Então, eu acho que é um pouco isso, esse mundo de guerras e conflito, de divisões, de desentendimentos, de ódios, de egoísmos, ele vai ser reconstruído quando a humanidade se reconstruir, e ela se reconstrói a partir da infância. Então, a infância começou a ser o ciclo da vida que vai mostrar como a existência não começa com 7 anos, quando chamava a idade da razão, não começa quando vai para a escola, não começa quando é adulto, não começa quando entra no mercado de trabalho. A vida humana começa desde o sonho dos nossos pais em ter um filho, uma filha, já está se formando na gestação, na barriga da mamãe, na expectativa desse nascimento, nessa acolhida da criança e nos primeiros anos de vida. Então, a primeira infância é a origem, é a fonte, é ali que nasce a água pura. Então, era importante que a gente voltasse o olhar para a primeira infância como o primeiro ciclo da vida, porque ele é que está brotando. Não quero dizer que a criança é um idílico sonho de beleza, mas ela sofre, ela também tem os conflitos, ela traz toda uma carga genética de humanidade de 10 milhões de anos de construção da humanidade, até chegar ao nível da consciência e do amor. Mas, então, ela expressa toda essa luta histórica, digamos, genética, evolutiva, está aqui, mas ela
vem com vontade de aprender, com desejo de saber, com necessidade do afeto, com a oferta do seu amor. Então, na primeira infância, nós encontramos uma grande fonte de renovação da humanidade. Aliás, tem um ditado chinês que diz assim, a prova de que Deus não perdeu a esperança na humanidade é que continuam nascendo crianças. Primeira infância é um tema mundial. Está presente em documentos internacionais, na Convenção dos Direitos da Criança, está presente na Conferência de Cúpula, está presente em planos de ação, né, do mundo inteiro. Aí a gente pergunta por que a primeira infância adquiriu tanta projeção, tanta importância no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, e particularmente no Rio Grande do Sul, e no município de vocês, se não adquiriu, ainda vai adquirir. Primeiro, porque hoje tem, desde o positivismo do século XIX, a sociedade dá muito valor à ciência. Você vê que agora, com a pandemia do coronavírus, quem é que adquiriu destaque? O pessoal de saúde, os profissionais dedicadíssimos, e não só o de saúde, mas os que estão agregados a isso, que vem assistência social, psicologia, educação, mas basicamente o atendimento de saúde, os profissionais dessa área e os pesquisadores que têm uma experiência de laboratório para descobrir a vacina, para conhecer esse vírus e encontrar uma forma de combatê-lo, de erradicá-lo. A ciência hoje adquiriu essa visibilidade. Aqui no Brasil, dos últimos anos, já estavam cortando verba de CNPq, da pesquisa, estavam fechando laboratórios, ou não contratando mais cientistas, e de repente, puxa, o Brasil tem um poder de pesquisa, de conhecimento, de ciência, e que ele agora, que bom que ele manteve isso durante um certo tempo, e que necessidade tem de recuperar os investimentos que estavam sendo cortados nos últimos anos. Então, a ciência é hoje uma presença muito importante na mente, digamos assim, na representação social da sociedade. E, então, em relação à primeira infância, também a ciência foi a que nos trouxe confirmação daquilo que os profissionais já sabiam, que o médico, psicólogo, assistente social, pedagogo, nutricionista e outros profissionais já sabiam que os primeiros anos são tão importantes que eles definem, de certa forma, toda a formação da pessoa. Mas quando a ciência começou a pesquisar mais profundamente, de onde vem como que adquirir valores, como é que ela se torna inteligente, como é que ela constrói essa capacidade mental de entender um mundo complexo, eles foram encontrando lá na primeira infância. Freud, quando pesquisou, quando estava fazendo tratamento de pessoas com dificuldades, com problemas psicológicos, ele citou uma frase de um poeta inglês chamado Wordsworth, que diz assim, a criança é o pai do homem. Talvez hoje pudesse dizer, a criança é o pai do homem e da mulher, né? Para não ter problema de gênero, né? No sentido de que a criança é o pai do adulto. É esse o sentido. Em que sentido? É que ali está gerando o adulto. Então, Freud usou essa expressão para explicar toda uma psicologia que ele tinha, que muitas das coisas que acontecem na vida adulta vão encontrar explicação na infância. Mas depois de Freud veio tantas outras pesquisas, tantas outras ciências, e trouxeram a contribuição de que os primeiros anos de vida são os mais marcantes de quem a gente é, de quem a gente vai ser ao longo da vida. Porque está se formando o cérebro, onde onde registra toda a nossa experiência, a memória guarda todas as nossas sensações de êxito, de fracasso, de amor, de afeto, de carinho, de recusa, de rejeição, de conflitos, de alegrias, de tristezas.
o cérebro está muito sensível, está se formando nessa interação com essas experiências, e ele está, de certa forma, amoldando a personalidade. Uma vez se pensava que filho de tigre, tigre é, filho de peixe, peixinho é, mas não é bem assim. A gente vem com uma carga genética, sim, não só dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, da humanidade inteira, de 10 milhões de anos. A gente vem com essa carga genética, ela é incalculável, imensamente grande, mas ela só entra em execução, ela só se revela, só acontece na interação se houver a relação com o meio ambiente, seja com o meio ambiente e com a interação social. Por isso que a gente diz, o desenvolvimento infantil precisa de interações e brincadeiras, né? Mas não só isso, alimentação, né? Afeto, carinho, colo, toque, diálogo, olhar, né? Mas aí as interações são fundamentais, tanto com as pessoas quanto com o meio físico. Quem é pedagogo sabe disso e não preciso aprofundar esse detalhe. Mas uma outra ciência veio também trazer uma ajuda para a gente entender por que é bom cuidar bem da criança, né? E o nome mundial famoso é o James Heckman, que é citado em tudo que é conferência sobre desenvolvimento infantil, porque ele era um economista, pegou uma experiência, dados de um projeto de Perry Preschool lá dos Estados Unidos, e procurou ver o que aquelas crianças que tinham sido atendidas num bom currículo de educação infantil, comparada com as outras que não tinham atendido, o que aconteceu com esses dois grupos ao longo da vida. E constatou que aquele grupo que tinha sido atendido teve um desenvolvimento maior, chegou mais longe na escola, casou mais tarde, teve empregos melhores, raríssimos casos de conflito social. Já o outro grupo, do mesmo nível socioeconômico, que não teve esse atendimento, causou uma despesa para o governo 7 vezes maior do que foi investido naquele grupo da educação infantil. Esse estudo, né, e depois ele aprofundou, fez muitas outras comparações com outro tipo de programa, então eu vou pedir para o Márcio colocar o gráfico do James Heckman. Vejam aqui, então vocês estão vendo o desenvolvimento na primeira infância é um investimento inteligente. Então, é um gráfico que mostra no período inicial da vida, nos primeiros, se faz um investimento já na gestante e nos primeiros anos de vida, aquele valor que se aplicou, ele tem um rendimento lá em cima, um rendimento sob várias formas, né? Que depois eu posso comentar. O que é investido de 6 a 14 anos já tem rendimento alto também, mas é menor do que aquele que investiu nos primeiros 6 anos. O que é investido lá no ensino médio, ou na idade do ensino médio, vai diminuindo. E assim sucessivamente, à medida que o mesmo valor, em vez de a gente investir lá na pré-escola ou nos primeiros anos de vida, for investir lá no adulto, vejam com essa corzinha do verde, como é bem menor. Então, ele conclui assim, é inteligente o governo, os técnicos, os profissionais, ou as políticas que investirem nos primeiros anos de vida. Temos um outro gráfico também da diferença entre investimento, exatamente, Marion. Então, nós temos aqui nesse gráfico uma curva azul, que é o investimento feito no nascimento da criança. Então, vamos supor que a gente invista R$100 de atenção à criança, em alimentação, ou em vestuário, ou em educação, orientação. Olha o retorno que dá lá, vai lá em cima imediato, dá imediato retorno. E ele se prolonga por mais longo tempo, ele fica alto, dando um resultado alto por muitos anos. Mas o que se em vez de ter investido isso, tivéssemos investido aqui naquela curva azul, vermelha, que já é lá quando, digamos, 7, 8, 10 anos de idade,
o rendimento é menor, ele é mais baixo, né? E ele também vai reduzindo ao longo do tempo muito mais rapidamente do que o investimento feito na primeira infância. Então, esse argumento pode... tá bom, Marlion, podemos prosseguir. Esse investimento, então, feito na primeira infância, tem um retorno imensamente grande para a sociedade, para o indivíduo, para a família dele e para a sociedade. Então, isso ajudou a convencer os decisores de que é importante investir na primeira infância. E isso ajudou a dar maior destaque ainda para a primeira infância no mundo. O James Eckert, aliás, foi chamado para a Casa Branca para fazer uma palestra sobre isso, para os Estados Unidos fazer umas grandes decisões de investimento na primeira infância. E ele tem viajado o mundo inteiro e tem dado palestra em toda parte, mas aqui no Brasil nós temos também pesquisadores que estão fazendo grandes estudos sobre esse tema e mostrando como criança que recebe educação infantil a creche, ela vai mais longe na escola, ela prolonga a sua vida escolar mais do que aquela criança que começou só com a primeira série. Isso comparando o mesmo nível socioeconômico. Mas tem um outro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse aí, que eles chamam de janela de oportunidade. Antes essas curvas estão mostrando como na vida a gente tem momentos em que o nosso psiquismo, o nosso psíquico e a nossa mente, o nosso cérebro, estão mais abertos para receber a influência daquela ação. E a neurociência veio trazer essa contribuição. Ela veio trazer uma nova forma de a gente ver o desenvolvimento infantil, porque qual é a vantagem da neurociência? É porque ela consegue enxergar o cérebro por meio das máquinas que filmam, né, o funcionamento, a atividade cerebral, e constatam que, diante de determinados estímulos, tal área é estimulada e ela se desenvolve, ela forma mais sinapses, ela adquire estruturas mais fortes, porque ela é estimulada. E aí eles descobriram o seguinte: existem momentos mais apropriados para certos estímulos. Por exemplo, a linguagem é até 2 anos de idade, 2, 3. Se a gente não conversasse, se a gente vivesse mudos, silenciosos, até 4 anos de idade, talvez a gente nunca aprendesse a falar e aprender a grunhir. Se a gente nascesse no escuro e ficasse durante 1 ano no escuro, certamente nós não iríamos desenvolver no cérebro a leitura das cores, a leitura dos movimentos, a leitura das imagens, porque o cérebro estava pronto para fazer isso naquele momento, e aquele momento estava com a janela fechada. Então, eles chamam isso de janela de oportunidade. Eu vou fazer uma comparação, eu gosto de algumas metáforas. Faz de conta que você está viajando de avião, atravessando o oceano, e à noite tem que fechar a janelinha, baixar a cortininha da sua janela. Mas você acordou, será que já é dia? Será que não é? Aí você levanta a janelinha, e vê lá no fundo do horizonte, o sol nascendo sobre o mar. Aquele sol vermelho, aquela fonte de vida. Aí a moça pede, baixa a janelinha para não acordar os outros, aí você baixa a janelinha. Se você não tivesse aberto a janelinha, você não teria visto o deslumbramento de um sol nascendo numa manhã sobre o oceano. Assim é a nossa vida. Nós temos janelinhas, o nosso cérebro tem as janelinhas para abrir em determinados momentos, e se o estímulo está ali naquele momento, ele vai desenvolver, ele vai formar dentro da nossa mente esse conhecimento, essa sensação, essa experiência afetiva, esse jeito de ser. Se a gente não abre a janela, a gente não vai desenvolver. Acontece isso, meus amigos, minhas amigas. A vida é cheia de oportunidades, mas a gente tem que ter o estímulo no momento da oportunidade certa. E tem um outro argumento que eu gostaria de trazer para vocês também. Nós não aceitamos sofrimento,
não queremos que crianças passem fome, que crianças morram, não queremos que crianças fiquem com dificuldades de aprender por falta de estímulos. E muitas vezes, e muitas crianças têm esse ambiente que dificulta relacionamentos, dificulta brincar, dificulta, que não, falta alimentação adequada. Então, a gente pensa assim, nós temos que resolver os problemas da miséria, problema da pobreza, mas ela é um círculo vicioso. Então, veja, por exemplo, agora o Marlon vai botar um gráfico em que mostra o círculo vicioso da pobreza. No círculo vicioso da pobreza. Vamos começar aqui por aqui, ó. Com salários mais baixos, suas famílias começarão em situação de pobreza. Aí, em situação de pobreza, as crianças terão mais dificuldade, as famílias terão mais dificuldade de dar a infância que as crianças merecem. Famílias em situação de extrema pobreza, o que acontece? As crianças pequenas vão ficar com atendimento também mais frágil de estímulos, de presença, de alimentação, de vestuário, etc. Até geralmente elas são as que vão mais tarde para a escola. Aí, crianças e adolescentes, elas saem mais cedo da escola, sobre aquelas das crianças mais pobres, porque se você pega os gráficos de abandono escolar, quem é que mais abandona? Aquelas que provêm de um ambiente de pobreza. E se elas têm escolaridade menor, elas também vão ter empregos com remuneração mais baixa. Tendo remuneração mais baixa, os seus filhos também vão começar uma situação de pobreza. E aí essas famílias, elas vão reproduzir a situação dos pais deles, dando novamente famílias em situação de pobreza. Aí eles perguntam, onde que você interfere aí? É na formação profissional? É lá no emprego? Ou aonde? E aí a ciência provou, a ciência econômica provou que é na primeira infância que você consegue quebrar esse círculo vicioso. Então, vamos ver o gráfico seguinte, que investindo aqui, isso que está em vermelho, né, nós temos aqui no centro dessa apresentação, temos uma roda com setas. Uma seta verde clara e uma seta verde escura, e de repente não tem mais seta, tem uma quebra nesse círculo. É o que é intervenção feita pelo cuidado integral na primeira infância. Cuidar bem das crianças vai acontecer o seguinte, aí vem aqui, crianças com maior desenvolvimento vão aprender mais na escola, e elas tenderão a ficar mais tempo na escola, alcançando um nível de escolaridade mais alta. Aí segue a seta. Então, elas têm escolaridade mais alta, elas vão conseguir emprego melhor. Com emprego melhor, elas vão conseguir dar qualidade de vida melhor para os seus filhos. E esses filhos com qualidade de vida melhor vão crescer, vão também aprender mais e vão, portanto, seguir agora um outro círculo, um círculo do crescimento. Muito obrigado, Marlon. Com isso, nós encerramos os nossos slides. E eu queria, então, falar para vocês de um argumento que é muito mais importante do que o econômico, do que o da redução da pobreza. É o argumento do direito. Criança é pessoa. Criança tem uma dignidade que a gente tem que respeitar e que a gente tem que acolher, que a gente tem que proteger e que a gente tem que promover. Criança é um ser humano na inteira dignidade da pessoa humana. E para que ela possa viver e se desenvolver, ela tem que ter vida, ela tem que ter alimentação, ela tem que ter educação, ela tem que ter proteção, uma família, tem que ter vínculos, laços afetivos, tem que ser respeitada na sua dignidade, ela não pode sofrer violências. Então, essas coisas que são essenciais para uma pessoa existir, para uma pessoa viver,
para a pessoa viver bem e relacionar-se bem, essas coisas, por serem essenciais, elas são declaradas como constitutivas da pessoa. Elas constituem o ser humano. Elas não são uma coisa externa, eu como porque eu gosto, porque eu preciso me alimentar. Não, se eu não me alimentar, não existo. Eu morro. Né? Então, se eu quero ter vida, o alimento faz parte de mim. E ele é incorporado no meu corpo como uma coisa minha. Por isso que a gente diz assimilar. O que é assimilar? Vejam a etimologia do verbo assimilar. A si mesmo. Transformar em si mesmo. Então, você transforma a água que você bebe em você. Você transforma uma fruta que você come em você. Elas passam a ser você. O próprio Piaget, quando usou essa expressão assimilação do conhecimento, aquele conhecimento nasce em mim e eu sou aquele conhecimento. Então, o desenvolvimento infantil, ele depende desses meios que constituem a pessoa. Por isso que eles são declarados como direitos. E esse é o motivo principal, essa é a razão principal porque nós temos que colocar a criança na nossa agenda de prioridade. É um direito delas. E aí vocês veem o artigo 227 da Constituição, que é maravilhoso. Ele diz assim, a família, a sociedade e o Estado devem assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente, a vida, a saúde, a alimentação, etc. A família, a sociedade, o Estado têm o dever de garantir com absoluta prioridade esses direitos. Então, isto que é a explicação mais profunda porque as políticas públicas, o Estado, o município, a União, tem que cuidar da criança. É um direito delas e é um dever nosso. Né? Então, esse é o argumento mais importante, porque só esse é que faz com que as políticas sejam bem adequadas. A economia vai ajudar. Né? O argumento da quebra da pobreza, do círculo da pobreza, vai ajudar. Mas o que vai dar a essência e o conteúdo do atendimento são os direitos. E dentro dessa concepção, nós temos alguns documentos legais. Primeiro, a Constituição Federal de 1988, que define, eu já citei o artigo 227, mas existem outros. Tem, em seguida, a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que é de 1989, um ano depois da Constituição Brasileira, a ONU fez a Declaração dos Direitos da Criança, que já vinha fazendo antes, mas foi sacramentado nesse ano de 89. No ano de 90, nós já tivemos o Estatuto da Criança e Adolescente, que novamente veio trazer a criança e adolescente num patamar de direitos muito bonito, muito certo, muito completo. E, nos anos depois, surgiu o Marco Legal da Primeira Infância. O que ele fez? Ele pegou uma lupa para olhar essa faixa etária, 0 a 18 anos, para enxergar o 0 a 6. Né? Porque dentro do ECA está tratado mais genericamente. E era preciso ver quem é essa criança, como ela se constitui, como ela se forma, como ela está presente na sociedade, o que é que ajuda ela a se desenvolver. E então, o Marco Legal da Primeira Infância foi buscar nas ciências, na experiência profissional, na experiência das políticas públicas, o que deveria ser posto como diretriz para a gente fazer um atendimento integral e integrado das crianças para que elas possam viver a sua infância com plenitude. Porque ser criança já é ser pessoa, já é ser gente, é o primeiro ciclo. Não dá para pensar um prédio a partir do primeiro andar. Tem que pensar o prédio a partir do chão, dos seus fundamentos. Imaginem se fosse um prédio aéreo. E é isso que a gente estava fazendo em políticas públicas quando deixava a criança ao léu, ao abandono, pensando só a partir dos 7 anos de idade na escola. Então, o Marco Legal da Primeira Infância diz assim, olha, primeira infância é a base de tudo, e ali que se constitui
o sujeito, é ali que ele se forma cidadão. Né? Claro que vai prosseguindo, mas ele tem que viver intensamente a sua infância. E o Marco, eu pergunto assim, quais são as condições para a gente atender a criança de forma integral? Primeiro, que tem que ter decisão política. A criança é cidadã e ela é um sujeito da cidade, da civitas. Ela é um ser político, porque ela é um ser da polis, da cidade, desde que nasce. Portanto, a política, a polis, tem que cuidar dela também. Ela é um cidadão presente nesse nosso meio social. E não só a cidade, quando eu falo cidade e campo, toda a convivência humana, estou me referindo a essas interações sociais. Então, precisa decisão política pela criança. Sem decisão, vai ser assim, atende lá, resolver um problema, tem uma pressão dos pais, então vamos ver se resolve, depois deixa para resolver. Não, tem que ser uma decisão de governo. Segundo, tem que dar prioridade à primeira infância, porque nós temos tantas demandas, tantas solicitações, os candidatos estão recebendo agora pedido de Deus e o mundo. Precisa um açude lá, precisa um trator para fazer uma contenção de uma barragem, precisa fazer uma escola, uma creche, precisa um posto de saúde lá no bairro, precisa iluminação, os postes estão caindo, as calçadas estão estragadas, tem que fazer asfalto, quer dizer, as demandas são muitas, mas qual é a prioridade de tudo isso? A criança. Porque aí começa a solução dos problemas. Não só quebra o círculo da pobreza, mas quebra também esses entraves do desenvolvimento que a gente está tendo. É a estratégia mais inteligente. Segundo, é preciso colocar a criança no orçamento. Não adianta boas intenções, o candidato fazer um belíssimo discurso, pegar a criança no colo, dar um beijinho na frente da televisão. Se não tiver recursos para assistência social, para saúde, para educação infantil, para cuidar do meio ambiente, da água tratada para criança, para as famílias tomar, de ar puro, etc. Se não tiver recursos para cuidar, também o discurso fica. Então, discurso sem recurso é vazio, é para palavras ao vento. E aí tem o planejamento. É importante planejar. E a melhor sugestão de planejamento é aquela que a Rede Nacional Primeira Infância está apresentando já desde 2010. E agora, nessa campanha Criança e Prioridade, com o PIN conduzindo uma ação no estado inteiro, e outros estados têm outros grupos fazendo, para chegar lá no prefeito, nos candidatos e dizer, olha, se você assume o compromisso com a primeira infância, você está fazendo a decisão mais inteligente que um político pode fazer. Você está fazendo uma decisão mais produtiva para o desenvolvimento do seu município. Além de, claro, ter a gratidão das famílias. Então, tem que ter planejamento. E o que a rede está mostrando, a Rede Nacional Primeira Infância, é que o Plano Municipal pela Primeira Infância, que a gente chama de PMPI, quase parecido com o PIN, né? É o PIN que planeja integral para a primeira infância. É o PMPI, Plano Municipal pela Primeira Infância, elaborado junto com as organizações da sociedade e todos os órgãos do governo municipal para pensar um atendimento inteiro, integral e integrado da criança. E por isso a gente tem a campanha Criança é Prioridade, que a Carolina falou no início desse seminário. Eu gostaria de dizer assim, é um desafio para vocês. É um desafio você chegar nos candidatos, porque vocês têm que ir com máscara, ou você tem que fazer por e-mail, pelo WhatsApp. É um desafio, mas vale a pena. Inventar jeito de chegar até ele, seja pelo telefone, seja por guardando a distância, ele lá longe, você aqui, mas conversando, numa oportunidade, mesmo de máscara, ou então por WhatsApp, insistindo com alguém que está perto dele, ou dela, da candidata, para dizer o seguinte, faça a melhor decisão, escolha a criança, seja inteligente, seja um político de futuro. Um futuro, não porque você pensa no futuro, mas porque você faz o presente para essas crianças,
dá o presente de uma política inteligente, que é aquela que cuida integralmente da criança. Aí, meus amigos gaúchos e gaúchas, eu gosto de citar o nosso poetinha, né? Nosso poetinha, que ele diz assim, Fernando Pessoa, eu não tenho paredes, só tenho horizontes. Nessa campanha, a gente tem máscara, mas não tem muros. A gente guarda distância, mas a gente tem asas. Vamos avançar, vamos voar. Tem para concluir, então eu lembro um filme bastante antigo, Carruagens de Fogo. Não sei se vocês já assistiram. Carruagens de Fogo é a história de um corredor da Islândia que vai lá para a França fazer uma competição internacional e tal. E aí ele corria tanto que um comentarista diz assim, parecia que ele tinha fogo na alma e asas nos pés. Eu acho que é isso que a gente precisa, ter fogo na alma para levar essa ideia, essa mensagem de que a primeira infância é prioridade, mas asas nos pés porque nós temos que ser velozes, porque a infância não espera. Gabriela Mistral, professora chilena, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, é uma poetisa maravilhosa, escreve muito sobre criança, e ela tem aquele poema que vocês conhecem, que nós colocamos no Plano Nacional Primeira Infância. A criança a gente não pode dizer amanhã, porque o seu nome é hoje. É hoje o nome dela. Então, claro que ela vai ser futuro. A gente semeia futuro, mas semeia futuros investindo na infância. De que forma? Cuidando bem da criança hoje. Então, muito obrigado pela sua atenção e vamos levar à frente essa campanha Criança é Prioridade para que os municípios gaúchos tenham a criança e a primeira infância como projeto político de transformação da sociedade. Muito obrigado. Tal, querido. Eu confesso que eu estou bem emocionada com as tuas palavras. E não só única, os comentários aqui no chat do Facebook, as pessoas muito gratas à tua mobilização, às tuas palavras simples e que tocam tanto o coração e a mente de todo mundo. Vou compartilhar com vocês algumas presenças bem interessantes. Frederico Westphalen, a equipe do PIN, do Criança Feliz, de muitos municípios de Frederico, Jussara, tua terra natal, que tu estás aí. Temos colegas de Nova Bassano, de Rio Grande, de Alvorada, de Porto Alegre, de Santa Maria. Nossa coordenadora Gisele Silva mandou um grande abraço para vocês, Jussara e Vital. Temos os colegas da ANDE, da Rede NAP, alguns candidatos a prefeitos e a vereador também nos escutando, isso é muito importante para a gente. E a gente, antes de passar para a Jussara, acho que a gente reforça, né, a importância de todas as pessoas que estão nos escutando, de embarcarem conosco nessa campanha, dialogando com seus candidatos, apresentando a carta, conversando com eles. Nós já temos alguns recados de alguns visitadores, de algumas equipes do PIN e do Criança Feliz, lembrando que no Rio Grande do Sul, o PIN e o Criança Feliz, eles funcionam de forma articulada, né, pela semelhança da sua metodologia, então essas equipes estão já se engajando para conversar com seus candidatos. De imediato, eu passo a palavra para a Jussara. Jussara, muito obrigada pela tua disponibilidade. Vamos escutar um pouco, conhecer as novidades do Rio Grande do Sul, né? Nós temos coisas bem importantes que estão acontecendo e também um pouco sobre como construir esses planos pela primeira infância nos municípios. Bem, se a Carol diz que está emocionada, eu estou emocionadíssima. Falar depois do professor Vital é um desafio que é imenso, mas eu quero assim dizer que, embora um desafio, é com muita satisfação que eu venho aqui dizer e contar um pouquinho do que o Rio Grande do Sul vem fazendo em prol da criança. Eu me emociono mais ainda quando a Carol diz que temos visitadores e a gente que está de saúde do Frederico assistindo, porque aqui nesta cidade, há 30 e poucos anos atrás,
eu participei da implantação, construção, implantação e funcionamento da primeira creche, que na época se chamava creche, não escola infantil ainda, e que hoje essas crianças que por lá passaram devem estar com seus 35, 40 anos, e aí com várias profissões, né, desenvolvendo várias profissões. Então, estou muito emocionada, você pode ver pela minha fala. Mas eu quero dizer, incentivar os gestores municipais, né? E quando eu falo em gestor Estado, falo no ente Estado, que é o municipal, que é o estadual e que é o nacional. E nós temos que investir, sim, na primeira infância, investir na criança e no adolescente, mas começando pela infância. Que aí depois nós teremos adolescentes melhores, adultos melhores ainda, e idosos também sabendo se cuidar e chegando numa terceira idade, numa idade avançada, melhor também. Eu digo que é difícil para o gestor optar pela criança. Por que é difícil? Porque vem as cobranças, o professor Vital colocava, aparece muito mais você construir prédios, você calçar, você fazer várias coisas a olhos vistos da comunidade. E a criança é a longo prazo. A longo prazo na ideia, na cabeça, na concepção de alguns políticos. Mas é no prazo presente, é no prazo exato, é no momento exato que temos que investir. Então, vamos fazer isso. Vamos pensar num futuro presente, não no futuro lá adiante. Vamos começar pela criança, dando que ela consiga se desenvolver de maneira igual a todas. Porque aí começa a equidade. Porque se o poder público oferece uma escola infantil de qualidade, essa criança vai ter condições de competir com a criança que tem condições de pagar uma escola particular. Então, precisamos pensar nisso, na equidade, que todas as crianças tenham o mesmo direito, que todas as crianças possam crescer igualmente, se desenvolver igualmente, né? Então, isso é o fator principal da nossa fala hoje aqui. É dizer que é difícil, que não é fácil, porque recursos são poucos, né, em todas as áreas, mas que precisamos ter intersetorialidade, juntar recursos da saúde, da educação, da cultura, de todos, e isso se faz com a criação de plano da primeira infância, de plano de sinal dos direitos humanos da criança, de plano de erradicação infantil, de plano de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, de plano de convivência familiar e comunitária, e hoje especificamente falando do plano pela primeira infância. Recursos eles todos estão separados aqui e ali, então não se conseguem fazer grandes coisas, porque então a educação aplica aqui, a saúde ali, a assistência ali, e não se vê resultado, aí então o prefeito, o gestor diz, mas não adianta, vai tanto dinheiro e eu não vejo nada, porque faz tudo separadinho. Então a primeira coisa que eu prego e recomendo é a criação desses comitês intersetoriais, comitês colegiados, que sentem junto, planejem junto, executem e depois também façam o acompanhamento pós. Nós estamos agora numa fase muito, muito esperançosa e muito feliz na construção do plano da primeira infância. Temos o nosso GT formado, já começamos o trabalho, o CEDICA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, já emitiu uma resolução indicando isso, e a nossa secretaria já encaminhou para o governo do estado para que saia o decreto, então, da constituição deste comitê intersetorial pela primeira infância no âmbito estadual. E isso eu já sugiro, então, aos nossos candidatos, os que já vão assinar a carta, já comecem a pensar constituir grupos que trabalhem, que se dediquem a realmente colocar em prática os planos. Nós nos colocamos à disposição enquanto Conselho Estadual da Criança e Adolescente, enquanto Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, enquanto comitê gestor, então, enquanto comitê do Primeira Infância, a apoiar todos os municípios, indistintamente. Já foi colocado aqui, e eu reforço, não olhamos partido do prefeito, olhamos o partido da criança. Nós queremos as nossas crianças atendidas,
as nossas crianças com uma visão de futuro, que os pais possam ver suas crianças lá adiante já estudando numa faculdade, podendo competir de igual para igual com os outros que têm condições financeiras melhores. Então, esse é o nosso papel. E eu aqui falo de 2 lugares. Falo da Secretaria de Justiça e falo do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, onde nós, no nível de Estado, trabalhamos juntos. Simplesmente o que um faz, o outro acompanha. Se os conselhos não estão junto com o serviço público, as coisas não andam. Temos que ter o controle social trabalhando, decidindo, vendo o que é melhor. Então, eu trago assim essa mensagem de otimismo, que podemos sim trabalhar, poder público, sociedade civil, comunidade, interligados, eu digo abraçados, de coração aberto, para poder desenvolver um futuro presente e futuro melhor. Trago algumas considerações que é importante, porque eu sei que o gestor que está aí, o candidato que está aí já disse, sim, falar é fácil, quero ver executar, quero ver de onde recursos. Eu já falei, vamos juntar tudo que temos dentro do Poder Executivo, o que já tem nos seus planos, né, nos seus orçamentos, mas temos também outras saídas. E agora eu vou fazer aqui um apelo a toda a comunidade que está nos ouvindo. Nós temos muito recurso do imposto de renda que não está sendo aplicado. Nós temos um fundo estadual, nós temos fundos municipais de criança e adolescente, onde pode ser destinado o nosso imposto devido. E daí surge muito recurso para fazer muitas atividades. Nós, com o Conselho Estadual, que gerencia o fundo estadual, no seu plano de aplicação de recursos, destinou para o ano que vem, e também já entrou no PPA do Estado, vários recursos vindos deste fundo, para que a gente possa estimular as crianças, os municípios a terem seus planos decenais, podem contratar assessoria para isso, pode fazer edital para também auxiliar as entidades a poder desenvolver mais, auxiliar a creche lá a ter mais recurso para ter um desenvolvimento infantil melhor, ter equipamentos para isso. Então, nós temos recursos, só nós temos que procurar e nos unir e nos organizar de forma a não ter disputa de beldades, como a gente diz. Nós temos que trabalhar na horizontalidade, trabalhando junto, comunidade, poder público municipal e social. Só assim faremos. Precisamos fazer essa diferença. É urgente, não dá mais para esperar. Não podemos mais ver crianças se perdendo nas ruas das nossas cidades. Não podemos mais ver pais e mães chorando porque seus filhos não têm escola. Não podemos mais ver desistência, evasão escolar, porque não foi trabalhado lá na infância a importância de estudar. Então, gente, nós precisamos realmente fazer todo um trabalho, todo o nosso projeto de governo em cima, iniciando pela primeira infância. Vamos lá, candidatos, acreditem, a transformação, a mudança do mundo que tanto precisamos começa por nós, enquanto gestores. Nós precisamos dar o caminho, abrir caminhos para que a comunidade também nos abrace e sigamos juntos. Eu preciso dizer que, para poder ter esses planos em funcionamento, tem algumas atividades que têm que ser feitas, tem alguns passos que têm que ser tomados. Eu peço ao Márlio que nos ajude agora a colocar um pouquinho os passos principais. Então, instituir uma comissão intersetorial, né, para que essa comissão trabalhe e pense junto. Então, não vai ser a saúde, não vai ser a educação, não vai ser assistência social, não vai ser direitos humanos, vai ser uma comissão, e nessa comissão tem convidados, os convidados, o Ministério Público, o TJ, quem vocês na cidade sentem que deve estar aí trabalhando, a sociedade civil, para ajudar a pensar e a construir algo que seja de todos. Então, todos têm responsabilidade, todos se sentem partícipes, né, integrantes desse processo. E aí nós temos que ter um alinhamento de conceito entre os membros, né? E aí entra a questão do recurso do fundo estadual.
Isso podemos contratar pessoas através do edital, universidades, que nos ajudem a pensar, a capacitar aos profissionais que trabalham com a primeira infância, né? E principalmente o diagnóstico da situação da infância e da adolescência. Eu falo aqui nos dois, né? Embora a gente hoje esteja direcionado mais à infância, mas não podemos esquecer da adolescência, que também é um marco muito importante na formação do adulto, né? E um planejamento, planejar, o professor Vital trazia, temos que ter um planejamento, temos que ter um sistema de gestão, né? Monitoramento e avaliação, temos que ter discussão e aprovação desses planos. Então, o que é essa discussão? Essa discussão é levar para os conselhos, levar para a comunidade, levar lá para o bairro, chamar as crianças, os adolescentes a participarem disso, a sentirem o que é importante, né, para eles, porque às vezes a gente pensa só como adulto. Nós temos que ouvir o penso, o sentimento dos nossos adolescentes, das nossas crianças, e eles pensam e eles dizem, eles mostram suas vontades, seus desejos. Nós temos que aprender a ouvi-los. Muitos de nós, muitos gestores, resolvem a fazer por conta dentro dos gabinetes, sem pensar, sem chegar lá fora e conversar com as crianças, né? Então, depois temos esse período de elaboração e aprovação dos planos municipais. Mas o importante hoje, estou me dirigindo, então, a quem está aqui ouvindo, que possa transmitir a seus candidatos. Todos temos um candidato. Não importa o partido, mas todos temos, porque temos obrigação de ter. Nós somos cidadãos e temos obrigação de termos. E temos a obrigação também de levar ao conhecimento deles o que é importante para nosso município. E depois poder cobrar, né? Então, vamos ajudar a construir, porque só cobrar não adianta. Aí agora a gente leva para os nossos candidatos. Candidato, queremos que você faça a adesão, que você receba a criança como prioridade em seu governo, em nosso governo, porque eu vou votar em ti, então é o nosso governo. Assim, nós vamos fazer a mudança e construir as coisas melhores. Eu poderia aqui falar mais sobre como trabalhar os planos, como fazer, mas eu deixo o link, tem o nosso contato, o nosso e-mail da coordenação estadual, e já nos colocando, então, à disposição para qualquer momento que os gestores que assumirem agora, né, em janeiro, quiserem a presença dos nossos técnicos, quiserem a presença física, o virtual, não sei como estaremos o ano que vem, espero que a presença física, porque a gente tem que ter esse contato olho no olho para poder construir junto, mas estamos à disposição, então, eu falo em nome também do Conselho, com a permissão da nossa presidente Lúcia, em nome do Conselho Estadual da Criança e Adolescente e de tantos comitês que nós temos dentro da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Temos o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual, temos agora implantando já com um decreto estadual a gestão colegiada da rede de cuidado e proteção e promoção social de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas. Então, nós avançamos muito a nível de criação de leis. Agora precisamos avançar a nível de implantação mesmo, de execução, de ir adiante. Eu agradeço imensamente esse poder falar para todos nesse momento e peço desculpa pela minha emoção, porque falar depois do professor Vital é muito difícil, porque ele nos enche, quando ele fala em asas, eu fico imaginando, meu Deus, como é bom ter o coração aberto, como é bom poder, assim, trabalhar junto, como é bom poder ouvir pessoas que confiam, que nos trazem, embora no momento de pandemia, nos trazem otimismo, nos trazem vontade de fazer diferente. Então, caros e caras candidatos, pensem nisso. Não deixem passar esse momento. Façam sua adesão. Assinem. Apostem na criança, apostem no adolescente de seus municípios e nós teremos uma humanidade diferenciada, feliz e responsável. Muito obrigada de coração, gratidão por terem me ouvido, espero que tenha transmitido esse sentimento de querer ver realmente a nossa criança sendo sujeito de direitos. Muito obrigada.
Quantas boas notícias e quantas provocações, Jussara, né? Boas notícias aí com a nossa... A gente já vem da construção de alguns planos aqui no Rio Grande do Sul, Vital e colegas que estão nos escutando, né? Construímos o Plano Estadual dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, construímos o Plano de Convivência Familiar e Comunitária e estamos nos encaminhando, então, para no próximo semestre, no próximo período, a gente construir o Plano Estadual pela Primeira Infância, que é algo que a gente quer há tanto tempo, né, Jussara? E a partir dessa provocação do CEDIC, a gente vai, então, colocá-lo em prática e, se depender dos nossos esforços, também colocar em prática a nossa rede estadual pela Primeira Infância, com muito apoio da rede nacional que tem nos inspirado, e assim como de outras redes também no nosso país. Eu fiquei com algumas provocações que vieram nos comentários, outras que eu fui filtrando a partir da fala de vocês. E a gente está fazendo uma live para sensibilizar todos, né? Para sensibilizar os candidatos, para sensibilizar suas assessorias, né? Dessas candidaturas, para sensibilizar as nossas equipes, os parceiros de primeira infância, para que eles se mobilizem para essa campanha. Mas a Jussara trouxe alguns pontos importantes que existem outras formas da gente também se envolver na formulação das políticas públicas e nesse controle das políticas públicas, né, de como é que elas estão realmente sendo implementadas. Falou do Fundo Criança, né, do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, dos fundos municipais também, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito da importância da nossa participação também nos conselhos locais, né, nos conselhos do direito da criança lá do município, ajudando na implementação das políticas, da nossa participação nas conferências da criança e do adolescente. Eu queria ouvir um pouquinho isso, porque eu estou vendo que o pessoal ficou muito animado com essa questão da participação social, né, e política que cada cidadão e cidadã pode fazer. Passo para você, Jussara e Vital. Bem, eu sou entusiasta, né, da participação comunitária. A creche que eu me referia, da primeira creche construída no município de Frederico Westphalen, essa creche foi construída junto com o bispo diocesano. Ele que encabeçou aqui, disse assim, precisamos fazer algo pelas nossas crianças. Então vejam bem como é a construção. Dom Bruno Maldaner, hoje já está em outro plano. Através dele, numa conversa com ele, e eu, na época, era secretária de saúde, na época era tudo junto, secretária de saúde, assistência social, né? A gente tinha município, 35 anos atrás, um município pequeno, né? Assim, enfim, não se tinha todas as secretarias como temos hoje. Aí começamos com uma campanha no município, veja como não precisa só ter recursos, devemos sim ter recursos públicos, mas temos também que a comunidade tem que ser parceira também no sentido para alavancar, né, todas as formas. E aí começamos a construção da primeira creche. Desta creche se viu todo o desenvolvimento, toda a comunidade se envolvendo. Nós vendíamos até cachorro-quente, deve ter alguém me ouvindo aqui, sabe, né, para conseguir recursos. E aí depois foram, então, os profissionais contratados pelo município, capacitados, e está até hoje aí uma das primeiras. Hoje, Frederico já deve contar com umas 8 creches, não posso nem afirmar, porque não tenho a clareza de todos, mas tem em todos os bairros de Frederico ao menos uma educação infantil, né? Mas é isso, é estar junto. E o controle social, gente, não pode, o gestor não pode ver o controle social como inimigo, muito pelo contrário, como um belo parceiro. E dentro do controle, o controle social é paritário, nós temos ali 50% governo, 50% sociedade. Nós temos, eu vou falar agora um pouco, então, do Conselho Estadual, que depois replica para os municípios, é a mesma composição. O nosso Conselho Estadual, nós contamos com parcerias enormes ali dentro, que dão um respaldo fantástico para o Estado. E as ideias que surgem nessas reuniões, nessas construções coletivas, é impressionante. Nós temos Defensoria Pública, que faz parte do Conselho, nós temos a Brigada Militar, nós temos Polícia Civil, nós temos a Rede Marista, nós temos enfim, não vou aqui sugerir todos os nomes, mas colocando assim, só para ter uma ideia de como é importante a gente contar, as secretarias todas, essas é indispensável, faz parte do executivo, e aí depois você tem a condição de ter convidados.
Você, em todos os comitês, em todos os colegiados, você pode convidar. Então, você convida, nós convidamos. O Ministério Público é muito parceiro no Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça, igualmente. Defensoria Pública, igual, bom, faz parte do Conselho. E isso tem que repercutir nos municípios, mas tem que ser de verdade. Os conselhos precisam ser de verdade, porque para tudo a gente pede que tem que passar pelo conselho, e a gente sabe que em muitos municípios o conselho não é de verdade. O conselho é constituído para assinar a ata, para encaminhar a prova lá para o conselho estadual, para conseguir o recurso lá do ministério tal, da secretaria tal, mas não se faz um trabalho efetivo como se deveria fazer. Então, isso eu peço para todos os conselheiros, e eu vi que nós temos conselheiros tutelares também aqui, e conselheiros de direito, façam por bem, por exercitar essa fala, e é no diálogo, gente. Os conselhos não é para brigar com o prefeito. Não é para o prefeito brigar com o conselho, nem o conselho brigar com o prefeito. Nós precisamos trabalhar em conjunto, precisamos ter essa harmonia, senão não adianta. Se não é fachada. E aí o gestor se revolta, porque às vezes só vem cobrança, 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 e não vem proposições. Então nós temos que propor, né? Mostrar. Eu tenho muito orgulho, gente, orgulho enorme de fazer parte do Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente e ter feito parte do primeiro plano de aplicação do recurso do FECA, foi construído agora nessa gestão em que a gente está, e que em função desse plano de aplicação, nós podemos agora também colocar no PPA do Estado ações que então vão ter recursos do fundo e vão ter recursos do Estado somados. Então, teremos mais recursos, porque se fosse esperar só recurso do Estado, nós não temos, todo mundo sabe as condições, né, que os municípios, os estados estão passando, e agora mais com tudo isso, né, essa pandemia enorme, seca no Rio Grande do Sul, temos muitas dificuldades. E nós temos um recurso aí disponível, que é o imposto de renda. Só fazer campanha, destinar para bem, não aplicar bem, temos que ter os planos de aplicações. Isso também me coloco à disposição, junto com o Conselho, para a gente assessorar nossos conselhos municipais na elaboração de seus planos de aplicação. Perfeito, Jussara, muito obrigada. Vital, chegou algumas perguntas aqui a respeito da plataforma Observa, né, que é uma plataforma que foi construída pela Rede NAP, pela Rede Nacional Primeira Infância, também pela ANDI, e que traz para a gente uma série de subsídios para a construção dos planos municipais pela primeira infância. Gostaria de te convidar para conversar um pouquinho, o Márcio colocou aí para a gente conhecer, né, o site da plataforma Observa. Queria te convidar para contar um pouquinho para a gente sobre esse site, o quanto ele pode ajudar, então, os próximos prefeitos e prefeitas na construção dos seus planos municipais pela primeira infância. Obrigado, Carol. É um tema importante. Eu acho que vocês, com a orientação que a Jussara deu de participação, de fazer parte, né? Porque não é só uma contribuição que se leva, é também um dever nosso participar. Nós somos parte. Nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha, ninguém vive isolado. Também nenhuma secretaria, seja de educação, de saúde, de assistência, e nenhuma ONG é autônoma. Tudo faz parte de uma rede de serviços, de articulações, de ligações, de pertencimentos e de contribuições. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão de que nós todos somos uma rede. Bom, então, acredito que vocês vão caminhar com muita segurança nessa direção. Sobre a plataforma Observa, que a Carol pediu que eu comentasse brevemente, que vocês viram aí na tela o endereço de como chegar até ela, é um local onde vocês podem encontrar tudo sobre primeira infância, tanto dados estatísticos, como estudos, como planos municipais, com o que está se fazendo no Brasil na área da primeira infância. E ela toma os dados mais atualizados de várias fontes, do Ministério da Saúde, do DataSUS, do IBGE, do INEP, das
das pesquisas de levantamento estatístico que existem e coloca de uma forma tão amiga, tão fácil, tão bonita de ver, e você pode localizar do seu município os dados de vários indicadores. Então, como a Carol disse, ele é uma fonte importante para aquele diagnóstico que a Jussara descreveu naqueles passos da elaboração do plano. Então, vocês entrem nessa plataforma, cliquem lá no estado do Rio Grande do Sul, dentro do estado do Rio Grande do Sul, cliquem no seu município e escolham qual é o indicador que vocês quiserem, ou vão pegando todos eles, e vocês estarão com o dado mais atualizado e mais e oficial, né, dados reais. Claro que isso não dispensa uma coisa, Carol, muito importante, é o relato pessoal de quem vive a situação, de quem vive um problema. Então, se a gente está fazendo um diagnóstico das crianças do nosso município, né, tem que ouvir as pessoas que moram lá no bairro, a associação do bairro, os líderes comunitários, o conselho tutelar que visitou famílias, que sabe situações complexas, tem que ouvir os conselhos do município, tem que ouvir as associações, porque às vezes ela tem uma associação que atende crianças com deficiência, tem outra que trabalha com arte para crianças, eles têm também um conhecimento desses aspectos que o que observa não vai falar, né? Porque essa é a vida da criança no município com as suas famílias, e isso tem que trazer também como instrumento do diagnóstico e da construção do plano. Então, juntem as duas coisas, o observa como, eu diria assim, com segurança, é a plataforma, o observatório mais bem feito, mais completo e mais bonito e informativo que a gente tem sobre primeira infância no Brasil. Nós até vamos fazer um encontro com um grupo do Chile para mostrar esse diagnóstico, esse observa, eles estão interessados em ver como é que nós construímos e como é que ele está servindo, e junte, então, esse acesso ao observa com os relatos, com as narrativas das pessoas da sua cidade, do seu município, que conhecem o cotidiano das crianças e suas famílias. Precisa ser uma união desses esforços, né? Uma plataforma que nos traz indicadores, nos traz referências, né, de textos, de materiais, mas a escuta das pessoas é um elemento vital na construção de um diagnóstico que realmente seja sensível a essas diferentes realidades que a gente tem no nosso país. Vieram algumas perguntas também a respeito de como é que a gente vai trabalhar a campanha aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é importante esclarecer, então, que a gente construiu aqui na equipe do PIN, com a ajuda também da Rede Nacional Primeira Infância, uma estratégia, um plano de ação para a gente chegar perto dos candidatos e candidatas às prefeituras. Entre essas estratégias está o envio de e-mails para todos os diretórios dos partidos, então todos os diretórios já receberam a carta da rede, já têm em mãos o termo de compromisso para disponibilizar para os seus candidatos. A gente também está organizando essa live de hoje, né, para a gente ter também um momento de diálogo com essas pessoas. Fizemos uma seleção dos 20 municípios com maior população no nosso estado, maior porte populacional, e a nossa ideia agora, a partir da próxima semana, começar a fazer contatos telefônicos com todos os candidatos desses municípios. Por óbvio, nós estamos tentando fazer também com os dos municípios menores, contamos com o apoio das nossas equipes nos municípios para que elas dialoguem com todos os candidatos, isso é muito importante, que a gente possa fazer um movimento apartidário, né, que a gente possa dialogar com todos os partidos, com todos os candidatos e candidatas, para que todos tenham a oportunidade de conhecer a carta, de entender mais sobre a primeira infância e de se comprometer, então, com os direitos da criança nos primeiros anos de vida. A gente está se encaminhando para o final, Vital e Jussara. Não sei se vocês querem fazer mais alguma explanação, alguma fala para a gente. Não, eu só quero sugerir, para não esquecer, Carol, que pode ser enviado e deve ser enviado também para todos os conselheiros tutelares do Rio Grande do Sul, essa carta, para eles também poderem chegar próximo aos candidatos. Isso, a gente conseguiu, junto ao Conselho Estadual, o contato de todos os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente. Também estamos disparando esse e-mail com a carta, convidando os conselhos
a entrarem conosco nessa mobilização. Amanhã nós temos uma reunião com os parceiros locais da Rede Nacional Primeira Infância para a gente também mobilizar esses parceiros. Então, a gente está construindo essas alternativas e contamos também com o pessoal dos municípios para nos ajudar a pensar que outras estratégias a gente pode adotar. É importante que vocês tenham em mente o site da rede, eu pedi para o Mário colocar aí de novo, o site da campanha, perdão, para que as pessoas possam entrar no site, possam conhecer a carta, possam baixar essa carta, enfim, e disponibilizar para os seus candidatos assinarem. É bem interessante que o momento da assinatura seja um momento, né, político, de diálogo, que esse candidato escute a fala de vocês, que ele faça assinatura, tire uma foto dele assinando, envie essa foto para o site da Rede Nacional, que essa foto, então, vai ser divulgada em todas as redes, e a gente vai poder conhecer, então, quem são os candidatos que realmente estão se comprometendo com os direitos da criança e do adolescente. Eu espero, sinceramente, que essa live não só tenha instigado as pessoas sobre o porquê investir na primeira infância, mas também tenha despertado o nosso interesse para que a gente possa fazer boas escolhas no próximo dia 15 de novembro, né, nosso primeiro turno das eleições, que a gente possa, então, fazer escolhas por candidatos que se sensibilizaram com essa causa que é tão fundamental para o desenvolvimento humano. Jussara Vital, alguma outra questão? Eu gostaria de... eu vi que vocês escolheram 20 municípios para começo da campanha, esse município da maior população. Agora, eu digo assim também, é fundamental que o município pequeno, às vezes até mais fácil no município pequeno, ter uma visão completa da situação da infância. Então, se tiver alguém nos assistindo hoje, entre nessa campanha. Entra no site, comunique-se lá com o PIN, na coordenação da campanha estadual, e faça no seu município pequeno esse trabalho pela primeira infância, porque o município vai mudar a sua cara. Eu já vi municípios que fizeram investimento na primeira infância, escolheram como prioridade, não só o prefeito foi reeleito, ficou famoso, não, mais do que isso, a sociedade começou a enxergar mais a criança. A sociedade, que eu digo, não só a família, uma presença naquele município como uma coisa importante. Então, vai se formando a cultura do cuidado. Então, acho que é importante que os municípios pequenos também façam isso, e como o PIN está disseminado por centenas de municípios no Rio Grande do Sul, ele pode ter uma quantidade muito grande de candidatos comprometidos com a primeira infância, e daquele depois eleito, como a Carol falou, eles vão receber um apoio técnico, assistência técnica para fazer um bom plano municipal, como a Jussara até se colocou disponível para isso. E eu queria, Carol, fazer um convite para todo mundo do Rio Grande do Sul que está nos assistindo e de outros estados. No dia 22 deste mês, vamos fazer o lançamento do Plano Nacional pela Primeira Infância atualizado. É um plano que vai de 2020 a 2020 a 2030. Os próximos 10 anos, na primeira infância, deverão ser guiados por esse documento técnico de altíssima qualidade, porque ele teve participação de muitíssimas pessoas, de muitas organizações, dos melhores especialistas em cada um dos temas, e um documento que é político também, porque ele é construído socialmente, e junto com as organizações governamentais. Então, assistam, acompanhem e conheçam o Plano Nacional Primeira Infância, porque vocês, lendo esse plano, ou começando a ler, talvez vão perder o sono para conhecer mais adiante, ler mais. Eu acho que ele está tão bom que é ruim de parar de ler. Ele é tão interessante, cada capítulo nos ensina muita coisa e nos diz como e o que fazer pelas crianças. Então, convidados para o dia 22, o lançamento do Plano Nacional Primeira Infância atualizado. Estaremos lá, Vital, e eu sei que tem uns capítulos novos que estão muito bonitos, né? Muito emocionantes, inclusive. E nós iremos utilizá-lo para construir o nosso estadual e os municípios, os seus municipais. Chegou no momento exato para a gente, muito bom. A gente está num contexto muito positivo, né, para a construção desses nossos planos aqui no estado e nos municípios. Gente, eu vou aproveitar o término da nossa webinar para agradecer vocês dois, Jussara e Vital, por ter compartilhado
tantos conhecimentos valiosos para todos nós, né, por ter disponibilizado o seu tempo, os seus conhecimentos, suas experiências para nos fortalecer aqui pela essa militância, por essa luta pelos direitos da criança e do adolescente. Agradecer a Alessandra também, né, que fez toda a tradução em Libras para a gente, promovendo essa inclusão que a gente tanto deseja no nosso país. Agradecer à Rede Nacional Primeira Infância, a ANDI Comunicação e Direitos, também por estar disponibilizando nas suas redes essa webinar e por ter sido nosso apoio, né, nos encorajando a assumir o compromisso com essa campanha aqui no Rio Grande do Sul. Agradecer aos meus colegas que estão aí no bastidores, Letícia, Lupo Jol, Márlio, a equipe do PIN, as equipes que estão nos assistindo, todos aí conosco que ficaram com a gente durante essa 1h30. A gente vai colocar para vocês nos comentários aí um link para um formulário de avaliação, então quem puder responder essa avaliação é bem importante para a gente ter um feedback, né, um retorno de como é que vocês estão avaliando as nossas webinários, é rapidinho de responder, mas para a gente é super valioso, então preencham. Eu acho que a gente encerra por aqui agradecendo, desejando uma boa tarde a todo mundo, e vamos juntos então trabalhar em prol dessa campanha pela primeira infância. Muito obrigada. Obrigada.